Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história acompanha Chris Kyle, um jovem texano criado dentro de valores bem claros: proteger os mais fracos, defender a família e nunca recuar quando alguém depende de você. Desde pequeno, ele aprende que o mundo é dividido entre 3 tipos de pessoas: lobos, ovelhas e cães pastores. Essa ideia simples, quase infantil, vai moldar toda a forma como ele enxerga a vida. E é exatamente aí que o filme começa a cutucar o espectador. Será que o mundo é mesmo tão simples assim? Chris cresce, tenta a vida como cowboy de rodeio, mas tudo muda quando ele vê, pela televisão, os atentados contra embaixadas americanas. Aquilo desperta nele um sentimento de dever, quase como se fosse inevitável. Ele não entra para o exército buscando fama ou reconhecimento. Ele entra porque acredita, de verdade, que precisa estar lá. E quando acaba no SEALs da Marinha, uma das forças mais duras e exigentes dos Estados Unidos, sua vida deixa de ser apenas dele. Durante a Guerra do Iraque, Chris se torna um sniper lendário. Sua habilidade com o rifle é fora do comum. Sua calma em situações extremas beira o assustador, e suas decisões salvam incontáveis companheiros de batalha. Mas o filme faz questão de mostrar que cada disparo tem um preço. Não existe tiro limpo, não existe vitória sem cicatriz. Cada missão bem-sucedida empurra Chris um pouco mais para dentro de um conflito que não acontece só do lado de fora, mas principalmente dentro da cabeça dele. Enquanto no campo de batalha ele é visto como um herói, em casa ele começa a se tornar um estranho. Sua esposa, Taya, vive dividida entre o orgulho e o medo constante de receber uma ligação que pode acabar com tudo. O filme trabalha muito bem esse contraste. De um lado, a adrenalina da guerra. Do outro, o silêncio desconfortável da vida civil, onde Chris simplesmente não consegue desligar. Tudo começa na infância, no Texas, onde ele cresce em meio a uma criação rígida, marcada por ensinamentos simples, mas profundos. O pai deixa claro desde cedo que o mundo não é um lugar gentil e que se você não estiver preparado, alguém vai passar por cima de você. Para Chris, essa visão vira uma espécie de bússola moral. Ele aprende a atirar, aprende a caçar e aprende principalmente a assumir responsabilidade. Não se trata apenas de saber usar uma arma, mas de entender quando e por que usá-la. Já adulto, Chris tenta levar uma vida comum. Ele trabalha, participa de rodeios, se machuca, cai, levanta e parece satisfeito com aquele caminho. Mas tudo muda quando ele assiste às notícias sobre os atentados terroristas contra interesses americanos no exterior. Aquilo acende algo dentro dele que não apaga mais. Não é raiva cega, nem sede de vingança. É um senso de dever que cresce silenciosamente. Ele sente que precisa fazer algo, que não pode ficar parado enquanto outras pessoas estão sendo atacadas. É aí que surge a decisão de entrar para a Marinha. O processo de seleção para os SEALs é brutal, e o filme faz questão de mostrar isso sem glamour. Não existe música épica, não existe sensação de vitória fácil. Existe dor, exaustão, humilhação e a constante vontade de desistir. Muitos desistem. Chris não. Mesmo machucado, mesmo quase sendo eliminado, ele insiste. Não porque se acha melhor que os outros, mas porque, na cabeça dele, recuar não é uma opção. Cada teste superado não o deixa mais confiante, apenas mais determinado. Durante o treinamento, Chris conhece pessoas completamente diferentes dele, vindas de realidades opostas, e ali começa a surgir o senso de irmandade que vai marcar toda a sua vida militar. Aqueles homens passam a confiar uns nos outros de forma absoluta, porque sabem que no campo de batalha, qualquer hesitação pode custar uma vida. Esse vínculo é tão forte que acaba se tornando mais intenso do que muitas relações fora dali. Quando Chris finalmente é enviado para o Iraque, a narrativa muda de tom. O clima fica mais pesado, mais silencioso e mais tenso. Logo na primeira missão, ele se vê diante de uma situação que define quem ele será dali para frente. Pela mira do rifle, ele observa uma criança e uma mulher que representam uma ameaça direta aos soldados americanos.
o tempo parece parar. Não existe escolha certa, existe apenas a necessidade de agir. Esse momento é um divisor de águas. O disparo que ele faz não atinge apenas o alvo, ele atravessa o próprio Chris. A partir dali, ele passa a ser reconhecido como alguém extremamente eficiente, alguém em que todos confiam. Cada tiro certeiro salva companheiros, evita emboscadas e garante que mais soldados voltem para casa vivos. Mas o filme deixa claro que a cada missão, algo dentro dele vai sendo arrancado. Chris ainda acredita plenamente que está fazendo o que precisa ser feito, que sua missão é justa e necessária. Ele ainda não questiona o preço disso. Ele ainda não entende que algumas guerras continuam mesmo quando o rifle é guardado. O Iraque mostrado aqui é caótico, imprevisível e sufocante. As ruas estreitas, os telhados, as janelas e até os becos parecem esconder ameaças constantes. Não existe fronteira clara entre civil e combatente, e isso transforma cada patrulha num jogo psicológico. Chris passa horas observando pessoas pela mira do rifle, tentando decifrar intenções em frações de segundo. Ele aprende a reconhecer padrões, gestos e movimentos quase imperceptíveis. Essa habilidade o torna letal, mas também o afasta cada vez mais da ideia de normalidade. Enquanto isso, em casa, Taya começa a sentir o impacto real da ausência do marido. As ligações são curtas, frias e muitas vezes interrompidas. Chris não consegue falar sobre o que vê, nem sobre o que sente. Ele tenta proteger a esposa da brutalidade da guerra, mas acaba criando uma distância emocional que só cresce. Mesmo quando está fisicamente em casa, sua mente continua no campo de batalha. Ele reage a barulhos, se mantém em estado de alerta constante e demonstra dificuldade em se conectar com a própria família. À medida que as missões se acumulam, Chris se envolve em confrontos cada vez mais intensos, incluindo a caçada a inimigos específicos que se tornam símbolos do terror para os soldados americanos. Esses duelos silenciosos entre snipers elevam ainda mais a tensão do filme. Não são batalhas explosivas, mas disputas de paciência, foco e nervos de aço. Cada segundo pode ser o último. Chris passa a enxergar o conflito quase como uma obrigação pessoal. Não é apenas sobre cumprir ordens, é sobre garantir que seus homens sobrevivam. A fama começa a acompanhá-lo mesmo fora do Iraque. Ele vira assunto entre os soldados, ganha apelidos e se transforma em uma espécie de lenda viva. Porém, quanto mais ele é exaltado como herói, mais distante fica da própria humanidade. A violência começa a parecer normal, quase rotineira, e isso é assustador, porque o filme deixa claro que essa normalização é um dos efeitos mais cruéis da guerra. Em casa, o nascimento dos filhos deveria ser um momento de alegria plena, mas nem isso consegue trazê-lo completamente de volta. Chris ama a família, mas não sabe mais como existir naquele ambiente tranquilo. A guerra o moldou de um jeito que não se encaixa na vida civil. Ele se sente culpado por estar longe e, ao mesmo tempo, culpado por estar presente enquanto outros soldados continuam em combate. Essa culpa dupla o empurra de volta para o fronte, repetidas vezes. O conflito interno de Chris se intensifica quando ele começa a perceber que, por mais eficiente que seja, ele não consegue salvar todo mundo. Algumas mortes o marcam profundamente, especialmente quando envolvem companheiros próximos. A ideia de invencibilidade começa a ruir. Ele ainda cumpre seu papel com excelência, mas a carga emocional vai se acumulando silenciosamente. Chris ainda acredita que precisa continuar lutando, que sua presença faz diferença, mas já começa a sentir que algo está quebrado dentro dele. O homem que saiu do Texas, cheio de certezas, agora vive em um mundo onde quase tudo parece cinza. Chris passa a demonstrar sinais claros de trauma. Ele se irrita facilmente, reage a barulhos comuns como se estivesse em combate e se fecha emocionalmente. As conversas com a esposa ficam mais tensas, porque Taya percebe que ele está presente apenas em corpo. A mente dele continua presa ao campo de batalha, revisitando cenas, decisões e rostos que não saem de sua memória. Ele carrega uma culpa constante, não apenas pelas vidas que tirou, mas também por aquelas que não conseguiu salvar. Com o tempo, fica evidente que continuar fugindo do problema não é uma opção. Chris começa a frequentar sessões de apoio e entra em contato com outros veteranos que enfrentam dificuldades semelhantes. Nesse ambiente, longe da pressão de ser um herói,
ele começa a enxergar algo que nunca tinha parado para considerar. Muitos daqueles homens estão perdidos, abandonados e lutando sozinhos contra traumas invisíveis. Pela primeira vez, ele percebe que pode ajudar de outra forma, sem um rifle nas mãos. Esse novo propósito começa a trazer mudanças reais. Chris passa a se dedicar a apoiar veteranos feridos física e emocionalmente, levando-os a atividades que ajudam a aliviar o estresse e reconstruir a autoestima. Aos poucos, ele vai se permitindo abaixar a guarda. O homem, sempre em alerta, começa, lentamente, a respirar fora do modo de combate. A relação com Taya melhora, não porque os problemas desapareceram, mas porque ele finalmente começa a estar presente de A verdade. história acompanha Chris Kyle, um jovem texano criado dentro de valores bem claros: proteger os mais fracos, defender a família e nunca recuar quando alguém depende de você. Desde pequeno, ele aprende que o mundo é dividido entre 3 tipos de pessoas: lobos, ovelhas e cães pastores. Essa ideia simples, quase infantil, vai moldar toda a forma como ele enxerga a vida. E é exatamente aí que o filme começa a cutucar o espectador. Será que o mundo é mesmo tão simples assim? Chris cresce, tenta a vida como cowboy de rodeio, mas tudo muda quando ele vê, pela televisão, os atentados contra embaixadas americanas. Aquilo desperta nele um sentimento de dever, quase como se fosse inevitável. Ele não entra para o exército buscando fama ou reconhecimento. Ele entra porque acredita, de verdade, que precisa estar lá. E quando acaba nos SEALs da Marinha, uma das forças mais duras e exigentes dos Estados Unidos, sua vida deixa de ser apenas dele. Durante a Guerra do Iraque, Chris se torna um sniper lendário. Sua habilidade com o rifle é fora do comum. Sua calma em situações extremas beira o assustador, e suas decisões salvam incontáveis companheiros de batalha. Mas o filme faz questão de mostrar que cada disparo tem um preço. Não existe tiro limpo, não existe vitória sem cicatriz. Cada missão bem-sucedida empurra Chris um pouco mais para dentro de um conflito que não acontece só do lado de fora, mas principalmente dentro da cabeça dele. Enquanto no campo de batalha ele é visto como um herói, em casa ele começa a se tornar um estranho. Sua esposa, Taya, vive dividida entre o orgulho e o medo constante de receber uma ligação que pode acabar com tudo. O filme trabalha muito bem esse contraste. De um lado, a adrenalina da guerra. Do outro, o silêncio desconfortável da vida civil, onde Chris simplesmente não consegue desligar. Tudo começa na infância, no Texas, onde ele cresce em meio a uma criação rígida, marcada por ensinamentos simples, mas profundos. O pai deixa claro desde cedo que o mundo não é um lugar gentil e que se você não estiver preparado, alguém vai passar por cima de você. Para Chris, essa visão vira uma espécie de bússola moral. Ele aprende a atirar, aprende a caçar e aprende principalmente a assumir responsabilidade. Não se trata apenas de saber usar uma arma, mas de entender quando e por que usá-la. Já adulto, Chris tenta levar uma vida comum. Ele trabalha, participa de rodeios, se machuca, cai, levanta e parece satisfeito com aquele caminho. Mas tudo muda quando ele assiste às notícias sobre os atentados terroristas contra interesses americanos no exterior. Aquilo acende algo dentro dele que não apaga mais. Não é raiva cega, nem sede de vingança. É um senso de dever que cresce silenciosamente. Ele sente que precisa fazer algo, que não pode ficar parado enquanto outras pessoas estão sendo atacadas. É aí que surge a decisão de entrar para a Marinha. O processo de seleção para os SEALs é brutal, e o filme faz questão de mostrar isso sem glamour. Não existe música épica, não existe sensação de vitória fácil. Existe dor, exaustão, humilhação e a constante vontade de desistir. Muitos desistem. Chris não. Mesmo machucado, mesmo quase sendo eliminado, ele insiste. Não porque se acha melhor que os outros, mas porque, na cabeça dele, recuar não é uma opção. Cada teste superado não o deixa mais confiante, apenas mais determinado. Durante o treinamento, Chris conhece pessoas completamente diferentes dele, vindas de realidades opostas, e ali começa a surgir o senso de irmandade que vai marcar toda a sua vida militar.
Aqueles homens passam a confiar uns nos outros de forma absoluta, porque sabem que no campo de batalha, qualquer hesitação pode custar uma vida. Esse vínculo é tão forte que acaba se tornando mais intenso do que muitas relações fora dali. Quando Chris finalmente é enviado para o Iraque, a narrativa muda de tom. O clima fica mais pesado, mais silencioso e mais tenso. Logo na primeira missão, ele se vê diante de uma situação que define quem ele será dali para frente. Pela mira do rifle, ele observa uma criança e uma mulher que representam uma ameaça direta aos soldados americanos. O tempo parece parar. Não existe escolha certa, existe apenas a necessidade de agir. Esse momento é um divisor de águas. O disparo que ele faz não atinge apenas o alvo, ele atravessa o próprio Chris. A partir dali, ele passa a ser reconhecido como alguém extremamente eficiente, alguém em que todos confiam. Cada tiro certeiro salva companheiros, evita emboscadas e garante que mais soldados voltem para casa vivos. Mas o filme deixa claro que a cada missão, algo dentro dele vai sendo arrancado. Chris ainda acredita plenamente que está fazendo o que precisa ser feito, que sua missão é justa e necessária. Ele ainda não questiona o preço disso. Ele ainda não entende que algumas guerras continuam mesmo quando o rifle é guardado. O Iraque mostrado aqui é caótico, imprevisível e sufocante. As ruas estreitas, os telhados, as janelas e até os becos parecem esconder ameaças constantes. Não existe fronteira clara entre civil e combatente, e isso transforma cada patrulha num jogo psicológico. Chris passa horas observando pessoas pela mira do rifle, tentando decifrar intenções em frações de segundo. Ele aprende a reconhecer padrões, gestos e movimentos quase imperceptíveis. Essa habilidade o torna letal, mas também o afasta cada vez mais da ideia de normalidade. Enquanto isso, em casa, Taya começa a sentir o impacto real da ausência do marido. As ligações são curtas, frias e muitas vezes interrompidas. Chris não consegue falar sobre o que vê, nem sobre o que sente. Ele tenta proteger a esposa da brutalidade da guerra, mas acaba criando uma distância emocional que só cresce. Mesmo quando está fisicamente em casa, sua mente continua no campo de batalha. Ele reage a barulhos, se mantém em estado de alerta constante e demonstra dificuldade em se conectar com a própria família. À medida que as missões se acumulam, Chris se envolve em confrontos cada vez mais intensos, incluindo a caçada a inimigos específicos que se tornam símbolos do terror para os soldados americanos. Esses duelos silenciosos entre snipers elevam ainda mais a tensão do filme. Não são batalhas explosivas, mas disputas de paciência, foco e nervos de aço. Cada segundo pode ser o último. Chris passa a enxergar o conflito quase como uma obrigação pessoal. Não é apenas sobre cumprir ordens, é sobre garantir que seus homens sobrevivam. A fama começa a acompanhá-lo mesmo fora do Iraque. Ele vira assunto entre os soldados, ganha apelidos e se transforma em uma espécie de lenda viva. Porém, quanto mais ele é exaltado como herói, mais distante fica da própria humanidade. A violência começa a parecer normal, quase rotineira, e isso é assustador, porque o filme deixa claro que essa normalização é um dos efeitos mais cruéis da guerra. Em casa, o nascimento dos filhos deveria ser um momento de alegria plena, mas nem isso consegue trazê-lo completamente de volta. Chris ama a família, mas não sabe mais como existir naquele ambiente tranquilo. A guerra o moldou de um jeito que não se encaixa na vida civil. Ele se sente culpado por estar longe e, ao mesmo tempo, culpado por estar presente enquanto outros soldados continuam em combate. Essa culpa dupla o empurra de volta para o fronte, repetidas vezes. O conflito interno de Chris se intensifica quando ele começa a perceber que, por mais eficiente que seja, ele não consegue salvar todo mundo. Algumas mortes o marcam profundamente, especialmente quando envolvem companheiros próximos. A ideia de invencibilidade começa a ruir. Ele ainda cumpre seu papel com excelência, mas a carga emocional vai se acumulando silenciosamente. Chris ainda acredita que precisa continuar lutando, que sua presença faz diferença, mas já começa a sentir que algo está quebrado dentro dele. O homem que saiu do Texas, cheio de certezas, agora vive em um mundo onde quase tudo parece cinza. Chris passa a demonstrar sinais claros de trauma. Ele se irrita facilmente, reage a barulhos comuns como se estivesse em combate, e se fecha emocionalmente.
As conversas com a esposa ficam mais tensas, porque Taya percebe que ele está presente apenas em corpo. A mente dele continua presa ao campo de batalha, revisitando cenas, decisões e rostos que não saem de sua memória. Ele carrega uma culpa constante, não apenas pelas vidas que tirou, mas também por aquelas que não conseguiu salvar. Com o tempo, fica evidente que continuar fugindo do problema não é uma opção. Chris começa a frequentar sessões de apoio e entra em contato com outros veteranos que enfrentam dificuldades semelhantes. Nesse ambiente, longe da pressão de ser um herói, ele começa a enxergar algo que nunca tinha parado para considerar. Muitos daqueles homens estão perdidos, abandonados e lutando sozinhos contra traumas invisíveis. Pela primeira vez, ele percebe que pode ajudar de outra forma, sem um rifle nas mãos. Esse novo propósito começa a trazer mudanças reais. Chris passa a se dedicar a apoiar veteranos feridos física e emocionalmente, levando-os a atividades que ajudam a aliviar o estresse e reconstruir a autoestima. Aos poucos, ele vai se permitindo abaixar a guarda. O homem, sempre em alerta, começa, lentamente, a respirar fora do modo de combate. A relação com Taya melhora, não porque os problemas desapareceram, mas porque ele finalmente começa a estar presente de A verdade. história acompanha Chris Kyle, um jovem texano criado dentro de valores bem claros: proteger os mais fracos, defender a família e nunca recuar quando alguém depende de você. Desde pequeno, ele aprende que o mundo é dividido entre 3 tipos de pessoas: lobos, ovelhas e cães pastores. Essa ideia simples, quase infantil, vai moldar toda a forma como ele enxerga a vida. E é exatamente aí que o filme começa a cutucar o espectador. Será que o mundo é mesmo tão simples assim? Chris cresce, tenta a vida como cowboy de rodeio, mas tudo muda quando ele vê, pela televisão, os atentados contra embaixadas americanas. Aquilo desperta nele um sentimento de dever, quase como se fosse inevitável. Ele não entra para o exército buscando fama ou reconhecimento. Ele entra porque acredita, de verdade, que precisa estar lá. E quando acaba nos SEALs da Marinha, uma das forças mais duras e exigentes dos Estados Unidos, sua vida deixa de ser apenas dele. Durante a Guerra do Iraque, Chris se torna um sniper lendário. Sua habilidade com o rifle é fora do comum. Sua calma em situações extremas beira o assustador, e suas decisões salvam incontáveis companheiros de batalha. Mas o filme faz questão de mostrar que cada disparo tem um preço. Não existe tiro limpo, não existe vitória sem cicatriz. Cada missão bem-sucedida empurra Chris um pouco mais para dentro de um conflito que não acontece só do lado de fora, mas principalmente dentro da cabeça dele. Enquanto no campo de batalha ele é visto como um herói, em casa ele começa a se tornar um estranho. Sua esposa, Taya, vive dividida entre o orgulho e o medo constante de receber uma ligação que pode acabar com tudo. O filme trabalha muito bem esse contraste. De um lado, a adrenalina da guerra. Do outro, o silêncio desconfortável da vida civil, onde Chris simplesmente não consegue desligar. Tudo começa na infância, no Texas, onde ele cresce em meio a uma criação rígida, marcada por ensinamentos simples, mas profundos. O pai deixa claro desde cedo que o mundo não é um lugar gentil e que se você não estiver preparado, alguém vai passar por cima de você. Para Chris, essa visão vira uma espécie de bússola moral. Ele aprende a atirar, aprende a caçar e aprende principalmente a assumir responsabilidade. Não se trata apenas de saber usar uma arma, mas de entender quando e por que usá-la. Já adulto, Chris tenta levar uma vida comum. Ele trabalha, participa de rodeios, se machuca, cai, levanta e parece satisfeito com aquele caminho. Mas tudo muda quando ele assiste às notícias sobre os atentados terroristas contra interesses americanos no exterior. Aquilo acende algo dentro dele que não apaga mais. Não é raiva cega, nem sede de vingança. É um senso de dever que cresce silenciosamente. Ele sente que precisa fazer algo, que não pode ficar parado enquanto outras pessoas estão sendo atacadas. É aí que surge a decisão de entrar para a Marinha. O processo de seleção para os SEALs é brutal, e o filme faz questão de mostrar isso sem glamour. Não existe música épica, não existe sensação de vitória fácil. Existe dor, exaustão,
humilhação e a constante vontade de desistir. Muitos desistem. Chris não. Mesmo machucado, mesmo quase sendo eliminado, ele insiste. Não porque se acha melhor que os outros, mas porque, na cabeça dele, recuar não é uma opção. Cada teste superado não o deixa mais confiante, apenas mais determinado. Durante o treinamento, Chris conhece pessoas completamente diferentes dele, vindas de realidades opostas, e ali começa a surgir o senso de irmandade que vai marcar toda a sua vida militar. Aqueles homens passam a confiar uns nos outros de forma absoluta, porque sabem que no campo de batalha, qualquer hesitação pode custar uma vida. Esse vínculo é tão forte que acaba se tornando mais intenso do que muitas relações fora dali. Quando Chris finalmente é enviado para o Iraque, a narrativa muda de tom. O clima fica mais pesado, mais silencioso e mais tenso. Logo na primeira missão, ele se vê diante de uma situação que define quem ele será dali para frente. Pela mira do rifle, ele observa uma criança e uma mulher que representam uma ameaça direta aos soldados americanos. O tempo parece parar. Não existe escolha certa, existe apenas a necessidade de agir. Esse momento é um divisor de águas. O disparo que ele faz não atinge apenas o alvo, ele atravessa o próprio Chris. A partir dali, ele passa a ser reconhecido como alguém extremamente eficiente, alguém em que todos confiam. Cada tiro certeiro salva companheiros, evita emboscadas e garante que mais soldados voltem para casa vivos. Mas o filme deixa claro que a cada missão, algo dentro dele vai sendo arrancado. Chris ainda acredita plenamente que está fazendo o que precisa ser feito, que sua missão é justa e necessária. Ele ainda não questiona o preço disso. Ele ainda não entende que algumas guerras continuam mesmo quando o rifle é guardado. O Iraque mostrado aqui é caótico, imprevisível e sufocante. As ruas estreitas, os telhados, as janelas e até os becos parecem esconder ameaças constantes. Não existe fronteira clara entre civil e combatente, e isso transforma cada patrulha num jogo psicológico. Chris passa horas observando pessoas pela mira do rifle, tentando decifrar intenções em frações de segundo. Ele aprende a reconhecer padrões, gestos e movimentos quase imperceptíveis. Essa habilidade o torna letal, mas também o afasta cada vez mais da ideia de normalidade. Enquanto isso, em casa, Taya começa a sentir o impacto real da ausência do marido. As ligações são curtas, frias e muitas vezes interrompidas. Chris não consegue falar sobre o que vê, nem sobre o que sente. Ele tenta proteger a esposa da brutalidade da guerra, mas acaba criando uma distância emocional que só cresce. Mesmo quando está fisicamente em casa, sua mente continua no campo de batalha. Ele reage a barulhos, se mantém em estado de alerta constante e demonstra dificuldade em se conectar com a própria família. À medida que as missões se acumulam, Chris se envolve em confrontos cada vez mais intensos, incluindo a caçada a inimigos específicos que se tornam símbolos do terror para os soldados americanos. Esses duelos silenciosos entre snipers elevam ainda mais a tensão do filme. Não são batalhas explosivas, mas disputas de paciência, foco e nervos de aço. Cada segundo pode ser o último. Chris passa a enxergar o conflito quase como uma obrigação pessoal. Não é apenas sobre cumprir ordens, é sobre garantir que seus homens sobrevivam. A fama começa a acompanhá-lo mesmo fora do Iraque. Ele vira assunto entre os soldados, ganha apelidos e se transforma em uma espécie de lenda viva. Porém, quanto mais ele é exaltado como herói, mais distante fica da própria humanidade. A violência começa a parecer normal, quase rotineira, e isso é assustador, porque o filme deixa claro que essa normalização é um dos efeitos mais cruéis da guerra. Em casa, o nascimento dos filhos deveria ser um momento de alegria plena, mas nem isso consegue trazê-lo completamente de volta. Chris ama a família, mas não sabe mais como existir naquele ambiente tranquilo. A guerra o moldou de um jeito que não se encaixa na vida civil. Ele se sente culpado por estar longe e, ao mesmo tempo, culpado por estar presente enquanto outros soldados continuam em combate. Essa culpa dupla o empurra de volta para o fronte, repetidas vezes. O conflito interno de Chris se intensifica quando ele começa a perceber que, por mais eficiente que seja, ele não consegue salvar todo mundo. Algumas mortes o marcam profundamente, especialmente quando envolvem companheiros próximos.
A ideia de invencibilidade começa a ruir. Ele ainda cumpre seu papel com excelência, mas a carga emocional vai se acumulando silenciosamente. Chris ainda acredita que precisa continuar lutando, que sua presença faz diferença, mas já começa a sentir que algo está quebrado dentro dele. O homem que saiu do Texas, cheio de certezas, agora vive em um mundo onde quase tudo parece cinza. Chris passa a demonstrar sinais claros de trauma. Ele se irrita facilmente, reage a barulhos comuns como se estivesse em combate e se fecha emocionalmente. As conversas com a esposa ficam mais tensas, porque Taya percebe que ele está presente apenas em corpo. A mente dele continua presa ao campo de batalha, revisitando cenas, decisões e rostos que não saem de sua memória. Ele carrega uma culpa constante, não apenas pelas vidas que tirou, mas também por aquelas que não conseguiu salvar. Com o tempo, fica evidente que continuar fugindo do problema não é uma opção. Chris começa a frequentar sessões de apoio e entra em contato com outros veteranos que enfrentam dificuldades semelhantes. Nesse ambiente, longe da pressão de ser um herói, ele começa a enxergar algo que nunca tinha parado para considerar. Muitos daqueles homens estão perdidos, abandonados e lutando sozinhos contra traumas invisíveis. Pela primeira vez, ele percebe que pode ajudar de outra forma, sem um rifle nas mãos. Esse novo propósito começa a trazer mudanças reais. Chris passa a se dedicar a apoiar veteranos feridos física e emocionalmente, levando-os a atividades que ajudam a aliviar o estresse e reconstruir a autoestima. Aos poucos, ele vai se permitindo abaixar a guarda. O homem, sempre em alerta, começa, lentamente, a respirar fora do modo de combate. A relação com Taya melhora, não porque os problemas desapareceram, mas porque ele finalmente começa a estar presente de A verdade. história acompanha Chris Kyle, um jovem texano criado dentro de valores bem claros: proteger os mais fracos, defender a família e nunca recuar quando alguém depende de você. Desde pequeno, ele aprende que o mundo é dividido entre 3 tipos de pessoas: lobos, ovelhas e cães pastores. Essa ideia simples, quase infantil, vai moldar toda a forma como ele enxerga a vida. E é exatamente aí que o filme começa a cutucar o espectador. Será que o mundo é mesmo tão simples assim? Chris cresce, tenta a vida como cowboy de rodeio, mas tudo muda quando ele vê, pela televisão, os atentados contra embaixadas americanas. Aquilo desperta nele um sentimento de dever, quase como se fosse inevitável. Ele não entra para o exército buscando fama ou reconhecimento. Ele entra porque acredita, de verdade, que precisa estar lá. E quando acaba nos SEALs da Marinha, uma das forças mais duras e exigentes dos Estados Unidos, sua vida deixa de ser apenas dele. Durante a Guerra do Iraque, Chris se torna um sniper lendário. Sua habilidade com o rifle é fora do comum. Sua calma em situações extremas beira o assustador, e suas decisões salvam incontáveis companheiros de batalha. Mas o filme faz questão de mostrar que cada disparo tem um preço. Não existe tiro limpo, não existe vitória sem cicatriz. Cada missão bem-sucedida empurra Chris um pouco mais para dentro de um conflito que não acontece só do lado de fora, mas principalmente dentro da cabeça dele. Enquanto no campo de batalha ele é visto como um herói, em casa ele começa a se tornar um estranho. Sua esposa, Taya, vive dividida entre o orgulho e o medo constante de receber uma ligação que pode acabar com tudo. O filme trabalha muito bem esse contraste. De um lado, a adrenalina da guerra. Do outro, o silêncio desconfortável da vida civil, onde Chris simplesmente não consegue desligar. Tudo começa na infância, no Texas, onde ele cresce em meio a uma criação rígida, marcada por ensinamentos simples, mas profundos. O pai deixa claro desde cedo que o mundo não é um lugar gentil e que se você não estiver preparado, alguém vai passar por cima de você. Para Chris, essa visão vira uma espécie de bússola moral. Ele aprende a atirar, aprende a caçar e aprende principalmente a assumir responsabilidade. Não se trata apenas de saber usar uma arma, mas de entender quando e por que usá-la. Já adulto, Chris tenta levar uma vida comum. Ele trabalha, participa de rodeios, se machuca, cai, levanta e parece satisfeito com aquele caminho. Mas tudo muda quando ele assiste às notícias sobre os atentados terroristas contra interesses americanos no exterior.
Aquilo acende algo dentro dele que não apaga mais. Não é raiva cega, nem sede de vingança. É um senso de dever que cresce silenciosamente. Ele sente que precisa fazer algo, que não pode ficar parado enquanto outras pessoas estão sendo atacadas. É aí que surge a decisão de entrar para a Marinha. O processo de seleção para os SEALs é brutal, e o filme faz questão de mostrar isso sem glamour. Não existe música épica, não existe sensação de vitória fácil. Existe dor, exaustão, humilhação e a constante vontade de desistir. Muitos desistem. Chris não. Mesmo machucado, mesmo quase sendo eliminado, ele insiste. Não porque se acha melhor que os outros, mas porque, na cabeça dele, recuar não é uma opção. Cada teste superado não o deixa mais confiante, apenas mais determinado. Durante o treinamento, Chris conhece pessoas completamente diferentes dele, vindas de realidades opostas, e ali começa a surgir o senso de irmandade que vai marcar toda a sua vida militar. Aqueles homens passam a confiar uns nos outros de forma absoluta, porque sabem que no campo de batalha, qualquer hesitação pode custar uma vida. Esse vínculo é tão forte que acaba se tornando mais intenso do que muitas relações fora dali. Quando Chris finalmente é enviado para o Iraque, a narrativa muda de tom. O clima fica mais pesado, mais silencioso e mais tenso. Logo na primeira missão, ele se vê diante de uma situação que define quem ele será dali para frente. Pela mira do rifle, ele observa uma criança e uma mulher que representam uma ameaça direta aos soldados americanos. O tempo parece parar. Não existe escolha certa, existe apenas a necessidade de agir. Esse momento é um divisor de águas. O disparo que ele faz não atinge apenas o alvo, ele atravessa o próprio Chris. A partir dali, ele passa a ser reconhecido como alguém extremamente eficiente, alguém em que todos confiam. Cada tiro certeiro salva companheiros, evita emboscadas e garante que mais soldados voltem para casa vivos. Mas o filme deixa claro que a cada missão, algo dentro dele vai sendo arrancado. Chris ainda acredita plenamente que está fazendo o que precisa ser feito, que sua missão é justa e necessária. Ele ainda não questiona o preço disso. Ele ainda não entende que algumas guerras continuam mesmo quando o rifle é guardado. O Iraque mostrado aqui é caótico, imprevisível e sufocante. As ruas estreitas, os telhados, as janelas e até os becos parecem esconder ameaças constantes. Não existe fronteira clara entre civil e combatente, e isso transforma cada patrulha num jogo psicológico. Chris passa horas observando pessoas pela mira do rifle, tentando decifrar intenções em frações de segundo. Ele aprende a reconhecer padrões, gestos e movimentos quase imperceptíveis. Essa habilidade o torna letal, mas também o afasta cada vez mais da ideia de normalidade. Enquanto isso, em casa, Taya começa a sentir o impacto real da ausência do marido. As ligações são curtas, frias e muitas vezes interrompidas. Chris não consegue falar sobre o que vê, nem sobre o que sente. Ele tenta proteger a esposa da brutalidade da guerra, mas acaba criando uma distância emocional que só cresce. Mesmo quando está fisicamente em casa, sua mente continua no campo de batalha. Ele reage a barulhos, se mantém em estado de alerta constante e demonstra dificuldade em se conectar com a própria família. À medida que as missões se acumulam, Chris se envolve em confrontos cada vez mais intensos, incluindo a caçada a inimigos específicos que se tornam símbolos do terror para os soldados americanos. Esses duelos silenciosos entre snipers elevam ainda mais a tensão do filme. Não são batalhas explosivas, mas disputas de paciência, foco e nervos de aço. Cada segundo pode ser o último. Chris passa a enxergar o conflito quase como uma obrigação pessoal. Não é apenas sobre cumprir ordens, é sobre garantir que seus homens sobrevivam. A fama começa a acompanhá-lo mesmo fora do Iraque. Ele vira assunto entre os soldados, ganha apelidos e se transforma em uma espécie de lenda viva. Porém, quanto mais ele é exaltado como herói, mais distante fica da própria humanidade. A violência começa a parecer normal, quase rotineira, e isso é assustador, porque o filme deixa claro que essa normalização é um dos efeitos mais cruéis da guerra. Em casa, o nascimento dos filhos deveria ser um momento de alegria plena, mas nem isso consegue trazê-lo completamente de volta. Chris ama a família,
mas não sabe mais como existir naquele ambiente tranquilo. A guerra o moldou de um jeito que não se encaixa na vida civil. Ele se sente culpado por estar longe e, ao mesmo tempo, culpado por estar presente enquanto outros soldados continuam em combate. Essa culpa dupla o empurra de volta para o fronte, repetidas vezes. O conflito interno de Chris se intensifica quando ele começa a perceber que, por mais eficiente que seja, ele não consegue salvar todo mundo. Algumas mortes o marcam profundamente, especialmente quando envolvem companheiros próximos. A ideia de invencibilidade começa a ruir. Ele ainda cumpre seu papel com excelência, mas a carga emocional vai se acumulando silenciosamente. Chris ainda acredita que precisa continuar lutando, que sua presença faz diferença, mas já começa a sentir que algo está quebrado dentro dele. O homem que saiu do Texas, cheio de certezas, agora vive em um mundo onde quase tudo parece cinza. Chris passa a demonstrar sinais claros de trauma. Ele se irrita facilmente, reage a barulhos comuns como se estivesse em combate e se fecha emocionalmente. As conversas com a esposa ficam mais tensas, porque Taya percebe que ele está presente apenas em corpo. A mente dele continua presa ao campo de batalha, revisitando cenas, decisões e rostos que não saem de sua memória. Ele carrega uma culpa constante, não apenas pelas vidas que tirou, mas também por aquelas que não conseguiu salvar. Com o tempo, fica evidente que continuar fugindo do problema não é uma opção. Chris começa a frequentar sessões de apoio e entra em contato com outros veteranos que enfrentam dificuldades semelhantes. Nesse ambiente, longe da pressão de ser um herói, ele começa a enxergar algo que nunca tinha parado para considerar. Muitos daqueles homens estão perdidos, abandonados e lutando sozinhos contra traumas invisíveis. Pela primeira vez, ele percebe que pode ajudar de outra forma, sem um rifle nas mãos. Esse novo propósito começa a trazer mudanças reais. Chris passa a se dedicar a apoiar veteranos feridos física e emocionalmente, levando-os a atividades que ajudam a aliviar o estresse e reconstruir a autoestima. Aos poucos, ele vai se permitindo abaixar a guarda. O homem, sempre em alerta, começa, lentamente, a respirar fora do modo de combate. A relação com Taya melhora, não porque os problemas desapareceram, mas porque ele finalmente começa a estar presente de A verdade. história acompanha Chris Kyle, um jovem texano criado dentro de valores bem claros: proteger os mais fracos, defender a família e nunca recuar quando alguém depende de você. Desde pequeno, ele aprende que o mundo é dividido entre 3 tipos de pessoas: lobos, ovelhas e cães pastores. Essa ideia simples, quase infantil, vai moldar toda a forma como ele enxerga a vida. E é exatamente aí que o filme começa a cutucar o espectador. Será que o mundo é mesmo tão simples assim? Chris cresce, tenta a vida como cowboy de rodeio, mas tudo muda quando ele vê, pela televisão, os atentados contra embaixadas americanas. Aquilo desperta nele um sentimento de dever, quase como se fosse inevitável. Ele não entra para o exército buscando fama ou reconhecimento. Ele entra porque acredita, de verdade, que precisa estar lá. E quando acaba nos SEALs da Marinha, uma das forças mais duras e exigentes dos Estados Unidos, sua vida deixa de ser apenas dele. Durante a Guerra do Iraque, Chris se torna um sniper lendário. Sua habilidade com o rifle é fora do comum. Sua calma em situações extremas beira o assustador, e suas decisões salvam incontáveis companheiros de batalha. Mas o filme faz questão de mostrar que cada disparo tem um preço. Não existe tiro limpo, não existe vitória sem cicatriz. Cada missão bem-sucedida empurra Chris um pouco mais para dentro de um conflito que não acontece só do lado de fora, mas principalmente dentro da cabeça dele. Enquanto no campo de batalha ele é visto como um herói, em casa ele começa a se tornar um estranho. Sua esposa, Taya, vive dividida entre o orgulho e o medo constante de receber uma ligação que pode acabar com tudo. O filme trabalha muito bem esse contraste. De um lado, a adrenalina da guerra. Do outro, o silêncio desconfortável da vida civil, onde Chris simplesmente não consegue desligar. Tudo começa na infância, no Texas, onde ele cresce em meio a uma criação rígida, marcada por ensinamentos simples, mas profundos. O pai deixa claro desde cedo que o mundo não é um lugar gentil,
e que se você não estiver preparado, alguém vai passar por cima de você. Para Chris, essa visão vira uma espécie de bússola moral. Ele aprende a atirar, aprende a caçar e aprende principalmente a assumir responsabilidade. Não se trata apenas de saber usar uma arma, mas de entender quando e por que usá-la. Já adulto, Chris tenta levar uma vida comum. Ele trabalha, participa de rodeios, se machuca, cai, levanta e parece satisfeito com aquele caminho. Mas tudo muda quando ele assiste às notícias sobre os atentados terroristas contra interesses americanos no exterior. Aquilo acende algo dentro dele que não apaga mais. Não é raiva cega, nem sede de vingança. É um senso de dever que cresce silenciosamente. Ele sente que precisa fazer algo, que não pode ficar parado enquanto outras pessoas estão sendo atacadas. É aí que surge a decisão de entrar para a Marinha. O processo de seleção para os SEALs é brutal, e o filme faz questão de mostrar isso sem glamour. Não existe música épica, não existe sensação de vitória fácil. Existe dor, exaustão, humilhação e a constante vontade de desistir. Muitos desistem. Chris não. Mesmo machucado, mesmo quase sendo eliminado, ele insiste. Não porque se acha melhor que os outros, mas porque, na cabeça dele, recuar não é uma opção. Cada teste superado não o deixa mais confiante, apenas mais determinado. Durante o treinamento, Chris conhece pessoas completamente diferentes dele, vindas de realidades opostas, e ali começa a surgir o senso de irmandade que vai marcar toda a sua vida militar. Aqueles homens passam a confiar uns nos outros de forma absoluta, porque sabem que no campo de batalha, qualquer hesitação pode custar uma vida. Esse vínculo é tão forte que acaba se tornando mais intenso do que muitas relações fora dali. Quando Chris finalmente é enviado para o Iraque, a narrativa muda de tom. O clima fica mais pesado, mais silencioso e mais tenso. Logo na primeira missão, ele se vê diante de uma situação que define quem ele será dali para frente. Pela mira do rifle, ele observa uma criança e uma mulher que representam uma ameaça direta aos soldados americanos. O tempo parece parar. Não existe escolha certa, existe apenas a necessidade de agir. Esse momento é um divisor de águas. O disparo que ele faz não atinge apenas o alvo, ele atravessa o próprio Chris. A partir dali, ele passa a ser reconhecido como alguém extremamente eficiente, alguém em que todos confiam. Cada tiro certeiro salva companheiros, evita emboscadas e garante que mais soldados voltem para casa vivos. Mas o filme deixa claro que a cada missão, algo dentro dele vai sendo arrancado. Chris ainda acredita plenamente que está fazendo o que precisa ser feito, que sua missão é justa e necessária. Ele ainda não questiona o preço disso. Ele ainda não entende que algumas guerras continuam mesmo quando o rifle é guardado. O Iraque mostrado aqui é caótico, imprevisível e sufocante. As ruas estreitas, os telhados, as janelas e até os becos parecem esconder ameaças constantes. Não existe fronteira clara entre civil e combatente, e isso transforma cada patrulha num jogo psicológico. Chris passa horas observando pessoas pela mira do rifle, tentando decifrar intenções em frações de segundo. Ele aprende a reconhecer padrões, gestos e movimentos quase imperceptíveis. Essa habilidade o torna letal, mas também o afasta cada vez mais da ideia de normalidade. Enquanto isso, em casa, Taya começa a sentir o impacto real da ausência do marido. As ligações são curtas, frias e muitas vezes interrompidas. Chris não consegue falar sobre o que vê, nem sobre o que sente. Ele tenta proteger a esposa da brutalidade da guerra, mas acaba criando uma distância emocional que só cresce. Mesmo quando está fisicamente em casa, sua mente continua no campo de batalha. Ele reage a barulhos, se mantém em estado de alerta constante e demonstra dificuldade em se conectar com a própria família. À medida que as missões se acumulam, Chris se envolve em confrontos cada vez mais intensos, incluindo a caçada a inimigos específicos que se tornam símbolos do terror para os soldados americanos. Esses duelos silenciosos entre snipers elevam ainda mais a tensão do filme. Não são batalhas explosivas, mas disputas de paciência, foco e nervos de aço. Cada segundo pode ser o último. Chris passa a enxergar o conflito quase como uma obrigação pessoal. Não é apenas sobre cumprir ordens, é sobre garantir que seus homens sobrevivam.
A fama começa a acompanhá-lo mesmo fora do Iraque. Ele vira assunto entre os soldados, ganha apelidos e se transforma em uma espécie de lenda viva. Porém, quanto mais ele é exaltado como herói, mais distante fica da própria humanidade. A violência começa a parecer normal, quase rotineira, e isso é assustador, porque o filme deixa claro que essa normalização é um dos efeitos mais cruéis da guerra. Em casa, o nascimento dos filhos deveria ser um momento de alegria plena, mas nem isso consegue trazê-lo completamente de volta. Chris ama a família, mas não sabe mais como existir naquele ambiente tranquilo. A guerra o moldou de um jeito que não se encaixa na vida civil. Ele se sente culpado por estar longe e, ao mesmo tempo, culpado por estar presente enquanto outros soldados continuam em combate. Essa culpa dupla o empurra de volta para o fronte, repetidas vezes. O conflito interno de Chris se intensifica quando ele começa a perceber que, por mais eficiente que seja, ele não consegue salvar todo mundo. Algumas mortes o marcam profundamente, especialmente quando envolvem companheiros próximos. A ideia de invencibilidade começa a ruir. Ele ainda cumpre seu papel com excelência, mas a carga emocional vai se acumulando silenciosamente. Chris ainda acredita que precisa continuar lutando, que sua presença faz diferença, mas já começa a sentir que algo está quebrado dentro dele. O homem que saiu do Texas, cheio de certezas, agora vive em um mundo onde quase tudo parece cinza. Chris passa a demonstrar sinais claros de trauma. Ele se irrita facilmente, reage a barulhos comuns como se estivesse em combate e se fecha emocionalmente. As conversas com a esposa ficam mais tensas, porque Taya percebe que ele está presente apenas em corpo. A mente dele continua presa ao campo de batalha, revisitando cenas, decisões e rostos que não saem de sua memória. Ele carrega uma culpa constante, não apenas pelas vidas que tirou, mas também por aquelas que não conseguiu salvar. Com o tempo, fica evidente que continuar fugindo do problema não é uma opção. Chris começa a frequentar sessões de apoio e entra em contato com outros veteranos que enfrentam dificuldades semelhantes. Nesse ambiente, longe da pressão de ser um herói, ele começa a enxergar algo que nunca tinha parado para considerar. Muitos daqueles homens estão perdidos, abandonados e lutando sozinhos contra traumas invisíveis. Pela primeira vez, ele percebe que pode ajudar de outra forma, sem um rifle nas mãos. Esse novo propósito começa a trazer mudanças reais. Chris passa a se dedicar a apoiar veteranos feridos física e emocionalmente, levando-os a atividades que ajudam a aliviar o estresse e reconstruir a autoestima. Aos poucos, ele vai se permitindo abaixar a guarda. O homem, sempre em alerta, começa, lentamente, a respirar fora do modo de combate. A relação com Taya melhora, não porque os problemas desapareceram, mas porque ele finalmente começa a estar presente de verdade. A história acompanha Chris Kyle, um jovem texano criado dentro de valores bem claros: proteger os mais fracos, defender a família e nunca recuar quando alguém depende de você. Desde pequeno, ele aprende que o mundo é dividido entre 3 tipos de pessoas: lobos, ovelhas e cães pastores. Essa ideia simples, quase infantil, vai moldar toda a forma como ele enxerga a vida. E é exatamente aí que o filme começa a cutucar o espectador. Será que o mundo é mesmo tão simples assim? Chris cresce, tenta a vida como cowboy de rodeio, mas tudo muda quando ele vê, pela televisão, os atentados contra embaixadas americanas. Aquilo desperta nele um sentimento de dever, quase como se fosse inevitável. Ele não entra para o exército buscando fama ou reconhecimento. Ele entra porque acredita, de verdade, que precisa estar lá. E quando acaba no SEALs da Marinha, uma das forças mais duras e exigentes dos Estados Unidos, sua vida deixa de ser apenas dele. Durante a Guerra do Iraque, Chris se torna um sniper lendário. Sua habilidade com o rifle é fora do comum. Sua calma em situações extremas beira o assustador, e suas decisões salvam incontáveis companheiros de batalha. Mas o filme faz questão de mostrar que cada disparo tem um preço. Não existe tiro limpo, não existe vitória sem cicatriz. Cada missão bem-sucedida empurra Chris um pouco mais para dentro de um conflito que não acontece só do lado de fora, mas principalmente dentro da cabeça dele. Enquanto no campo de batalha ele é visto como um herói, em casa ele começa a se tornar um estranho.
Sua esposa, Taya, vive dividida entre o orgulho e o medo constante de receber uma ligação que pode acabar com tudo. O filme trabalha muito bem esse contraste. De um lado, a adrenalina da guerra. Do outro, o silêncio desconfortável da vida civil, onde Chris simplesmente não consegue desligar. Tudo começa na infância, no Texas, onde ele cresce em meio a uma criação rígida, marcada por ensinamentos simples, mas profundos. O pai deixa claro desde cedo que o mundo não é um lugar gentil e que se você não estiver preparado, alguém vai passar por cima de você. Para Chris, essa visão vira uma espécie de bússola moral. Ele aprende a atirar, aprende a caçar e aprende principalmente a assumir responsabilidade. Não se trata apenas de saber usar uma arma, mas de entender quando e por que usá-la. Já adulto, Chris tenta levar uma vida comum. Ele trabalha, participa de rodeios, se machuca, cai, levanta e parece satisfeito com aquele caminho. Mas tudo muda quando ele assiste às notícias sobre os atentados terroristas contra interesses americanos no exterior. Aquilo acende algo dentro dele que não apaga mais. Não é raiva cega, nem sede de vingança. É um senso de dever que cresce silenciosamente. Ele sente que precisa fazer algo, que não pode ficar parado enquanto outras pessoas estão sendo atacadas. É aí que surge a decisão de entrar para a Marinha. O processo de seleção para os SEALs é brutal, e o filme faz questão de mostrar isso sem glamour. Não existe música épica, não existe sensação de vitória fácil. Existe dor, exaustão, humilhação e a constante vontade de desistir. Muitos desistem. Chris não. Mesmo machucado, mesmo quase sendo eliminado, ele insiste. Não porque se acha melhor que os outros, mas porque, na cabeça dele, recuar não é uma opção. Cada teste superado não o deixa mais confiante, apenas mais determinado. Durante o treinamento, Chris conhece pessoas completamente diferentes dele, vindas de realidades opostas, e ali começa a surgir o senso de irmandade que vai marcar toda a sua vida militar. Aqueles homens passam a confiar uns nos outros de forma absoluta, porque sabem que no campo de batalha, qualquer hesitação pode custar uma vida. Esse vínculo é tão forte que acaba se tornando mais intenso do que muitas relações fora dali. Quando Chris finalmente é enviado para o Iraque, a narrativa muda de tom. O clima fica mais pesado, mais silencioso e mais tenso. Logo na primeira missão, ele se vê diante de uma situação que define quem ele será dali para frente. Pela mira do rifle, ele observa uma criança e uma mulher que representam uma ameaça direta aos soldados americanos. O tempo parece parar. Não existe escolha certa, existe apenas a necessidade de agir. Esse momento é um divisor de águas. O disparo que ele faz não atinge apenas o alvo, ele atravessa o próprio Chris. A partir dali, ele passa a ser reconhecido como alguém extremamente eficiente, alguém em que todos confiam. Cada tiro certeiro salva companheiros, evita emboscadas e garante que mais soldados voltem para casa vivos. Mas o filme deixa claro que a cada missão, algo dentro dele vai sendo arrancado. Chris ainda acredita plenamente que está fazendo o que precisa ser feito, que sua missão é justa e necessária. Ele ainda não questiona o preço disso. Ele ainda não entende que algumas guerras continuam mesmo quando o rifle é guardado. O Iraque mostrado aqui é caótico, imprevisível e sufocante. As ruas estreitas, os telhados, as janelas e até os becos parecem esconder ameaças constantes. Não existe fronteira clara entre civil e combatente, e isso transforma cada patrulha num jogo psicológico. Chris passa horas observando pessoas pela mira do rifle, tentando decifrar intenções em frações de segundo. Ele aprende a reconhecer padrões, gestos e movimentos quase imperceptíveis. Essa habilidade o torna letal, mas também o afasta cada vez mais da ideia de normalidade. Enquanto isso, em casa, Taya começa a sentir o impacto real da ausência do marido. As ligações são curtas, frias e muitas vezes interrompidas. Chris não consegue falar sobre o que vê, nem sobre o que sente. Ele tenta proteger a esposa da brutalidade da guerra, mas acaba criando uma distância emocional que só cresce. Mesmo quando está fisicamente em casa, sua mente continua no campo de batalha. Ele reage a barulhos, se mantém em estado de alerta constante e demonstra dificuldade em se conectar com a própria família. À medida que as missões se acumulam,
Chris se envolve em confrontos cada vez mais intensos, incluindo a caçada a inimigos específicos que se tornam símbolos do terror para os soldados americanos. Esses duelos silenciosos entre snipers elevam ainda mais a tensão do filme. Não são batalhas explosivas, mas disputas de paciência, foco e nervos de aço. Cada segundo pode ser o último. Chris passa a enxergar o conflito quase como uma obrigação pessoal. Não é apenas sobre cumprir ordens, é sobre garantir que seus homens sobrevivam. A fama começa a acompanhá-lo mesmo fora do Iraque. Ele vira assunto entre os soldados, ganha apelidos e se transforma em uma espécie de lenda viva. Porém, quanto mais ele é exaltado como herói, mais distante fica da própria humanidade. A violência começa a parecer normal, quase rotineira, e isso é assustador, porque o filme deixa claro que essa normalização é um dos efeitos mais cruéis da guerra. Em casa, o nascimento dos filhos deveria ser um momento de alegria plena, mas nem isso consegue trazê-lo completamente de volta. Chris ama a família, mas não sabe mais como existir naquele ambiente tranquilo. A guerra o moldou de um jeito que não se encaixa na vida civil. Ele se sente culpado por estar longe e, ao mesmo tempo, culpado por estar presente enquanto outros soldados continuam em combate. Essa culpa dupla o empurra de volta para o fronte, repetidas vezes. O conflito interno de Chris se intensifica quando ele começa a perceber que, por mais eficiente que seja, ele não consegue salvar todo mundo. Algumas mortes o marcam profundamente, especialmente quando envolvem companheiros próximos. A ideia de invencibilidade começa a ruir. Ele ainda cumpre seu papel com excelência, mas a carga emocional vai se acumulando silenciosamente. Chris ainda acredita que precisa continuar lutando, que sua presença faz diferença, mas já começa a sentir que algo está quebrado dentro dele. O homem que saiu do Texas, cheio de certezas, agora vive em um mundo onde quase tudo parece cinza. Chris passa a demonstrar sinais claros de trauma. Ele se irrita facilmente, reage a barulhos comuns como se estivesse em combate e se fecha emocionalmente. As conversas com a esposa ficam mais tensas, porque Taya percebe que ele está presente apenas em corpo. A mente dele continua presa ao campo de batalha, revisitando cenas, decisões e rostos que não saem de sua memória. Ele carrega uma culpa constante, não apenas pelas vidas que tirou, mas também por aquelas que não conseguiu salvar. Com o tempo, fica evidente que continuar fugindo do problema não é uma opção. Chris começa a frequentar sessões de apoio e entra em contato com outros veteranos que enfrentam dificuldades semelhantes. Nesse ambiente, longe da pressão de ser um herói, ele começa a enxergar algo que nunca tinha parado para considerar. Muitos daqueles homens estão perdidos, abandonados e lutando sozinhos contra traumas invisíveis. Pela primeira vez, ele percebe que pode ajudar de outra forma, sem um rifle nas mãos. Esse novo propósito começa a trazer mudanças reais. Chris passa a se dedicar a apoiar veteranos feridos física e emocionalmente, levando-os a atividades que ajudam a aliviar o estresse e reconstruir a autoestima. Aos poucos, ele vai se permitindo abaixar a guarda. O homem, sempre em alerta, começa, lentamente, a respirar fora do modo de combate. A relação com Taya melhora, não porque os problemas desapareceram, mas porque ele finalmente começa a estar presente de A verdade. história acompanha Chris Kyle, um jovem texano criado dentro de valores bem claros: proteger os mais fracos, defender a família e nunca recuar quando alguém depende de você. Desde pequeno, ele aprende que o mundo é dividido entre 3 tipos de pessoas: lobos, ovelhas e cães pastores. Essa ideia simples, quase infantil, vai moldar toda a forma como ele enxerga a vida. E é exatamente aí que o filme começa a cutucar o espectador. Será que o mundo é mesmo tão simples assim? Chris cresce, tenta a vida como cowboy de rodeio, mas tudo muda quando ele vê, pela televisão, os atentados contra embaixadas americanas. Aquilo desperta nele um sentimento de dever, quase como se fosse inevitável. Ele não entra para o exército buscando fama ou reconhecimento. Ele entra porque acredita, de verdade, que precisa estar lá. E quando acaba nos SEALs da Marinha, uma das forças mais duras e exigentes dos Estados Unidos, sua vida deixa de ser apenas dele. Durante a Guerra do Iraque, Chris se torna um sniper lendário. Sua habilidade com o rifle é fora do comum.
Sua calma em situações extremas beira o assustador, e suas decisões salvam incontáveis companheiros de batalha. Mas o filme faz questão de mostrar que cada disparo tem um preço. Não existe tiro limpo, não existe vitória sem cicatriz. Cada missão bem-sucedida empurra Chris um pouco mais para dentro de um conflito que não acontece só do lado de fora, mas principalmente dentro da cabeça dele. Enquanto no campo de batalha ele é visto como um herói, em casa ele começa a se tornar um estranho. Sua esposa, Taya, vive dividida entre o orgulho e o medo constante de receber uma ligação que pode acabar com tudo. O filme trabalha muito bem esse contraste. De um lado, a adrenalina da guerra. Do outro, o silêncio desconfortável da vida civil, onde Chris simplesmente não consegue desligar. Tudo começa na infância, no Texas, onde ele cresce em meio a uma criação rígida, marcada por ensinamentos simples, mas profundos. O pai deixa claro desde cedo que o mundo não é um lugar gentil e que se você não estiver preparado, alguém vai passar por cima de você. Para Chris, essa visão vira uma espécie de bússola moral. Ele aprende a atirar, aprende a caçar e aprende principalmente a assumir responsabilidade. Não se trata apenas de saber usar uma arma, mas de entender quando e por que usá-la. Já adulto, Chris tenta levar uma vida comum. Ele trabalha, participa de rodeios, se machuca, cai, levanta e parece satisfeito com aquele caminho. Mas tudo muda quando ele assiste às notícias sobre os atentados terroristas contra interesses americanos no exterior. Aquilo acende algo dentro dele que não apaga mais. Não é raiva cega, nem sede de vingança. É um senso de dever que cresce silenciosamente. Ele sente que precisa fazer algo, que não pode ficar parado enquanto outras pessoas estão sendo atacadas. É aí que surge a decisão de entrar para a Marinha. O processo de seleção para os SEALs é brutal, e o filme faz questão de mostrar isso sem glamour. Não existe música épica, não existe sensação de vitória fácil. Existe dor, exaustão, humilhação e a constante vontade de desistir. Muitos desistem. Chris não. Mesmo machucado, mesmo quase sendo eliminado, ele insiste. Não porque se acha melhor que os outros, mas porque, na cabeça dele, recuar não é uma opção. Cada teste superado não o deixa mais confiante, apenas mais determinado. Durante o treinamento, Chris conhece pessoas completamente diferentes dele, vindas de realidades opostas, e ali começa a surgir o senso de irmandade que vai marcar toda a sua vida militar. Aqueles homens passam a confiar uns nos outros de forma absoluta, porque sabem que no campo de batalha, qualquer hesitação pode custar uma vida. Esse vínculo é tão forte que acaba se tornando mais intenso do que muitas relações fora dali. Quando Chris finalmente é enviado para o Iraque, a narrativa muda de tom. O clima fica mais pesado, mais silencioso e mais tenso. Logo na primeira missão, ele se vê diante de uma situação que define quem ele será dali para frente. Pela mira do rifle, ele observa uma criança e uma mulher que representam uma ameaça direta aos soldados americanos. O tempo parece parar. Não existe escolha certa, existe apenas a necessidade de agir. Esse momento é um divisor de águas. O disparo que ele faz não atinge apenas o alvo, ele atravessa o próprio Chris. A partir dali, ele passa a ser reconhecido como alguém extremamente eficiente, alguém em que todos confiam. Cada tiro certeiro salva companheiros, evita emboscadas e garante que mais soldados voltem para casa vivos. Mas o filme deixa claro que a cada missão, algo dentro dele vai sendo arrancado. Chris ainda acredita plenamente que está fazendo o que precisa ser feito, que sua missão é justa e necessária. Ele ainda não questiona o preço disso. Ele ainda não entende que algumas guerras continuam mesmo quando o rifle é guardado. O Iraque mostrado aqui é caótico, imprevisível e sufocante. As ruas estreitas, os telhados, as janelas e até os becos parecem esconder ameaças constantes. Não existe fronteira clara entre civil e combatente, e isso transforma cada patrulha num jogo psicológico. Chris passa horas observando pessoas pela mira do rifle, tentando decifrar intenções em frações de segundo. Ele aprende a reconhecer padrões, gestos e movimentos quase imperceptíveis. Essa habilidade o torna letal, mas também o afasta cada vez mais da ideia de normalidade.
Enquanto isso, em casa, Taya começa a sentir o impacto real da ausência do marido. As ligações são curtas, frias e muitas vezes interrompidas. Chris não consegue falar sobre o que vê, nem sobre o que sente. Ele tenta proteger a esposa da brutalidade da guerra, mas acaba criando uma distância emocional que só cresce. Mesmo quando está fisicamente em casa, sua mente continua no campo de batalha. Ele reage a barulhos, se mantém em estado de alerta constante e demonstra dificuldade em se conectar com a própria família. À medida que as missões se acumulam, Chris se envolve em confrontos cada vez mais intensos, incluindo a caçada a inimigos específicos que se tornam símbolos do terror para os soldados americanos. Esses duelos silenciosos entre snipers elevam ainda mais a tensão do filme. Não são batalhas explosivas, mas disputas de paciência, foco e nervos de aço. Cada segundo pode ser o último. Chris passa a enxergar o conflito quase como uma obrigação pessoal. Não é apenas sobre cumprir ordens, é sobre garantir que seus homens sobrevivam. A fama começa a acompanhá-lo mesmo fora do Iraque. Ele vira assunto entre os soldados, ganha apelidos e se transforma em uma espécie de lenda viva. Porém, quanto mais ele é exaltado como herói, mais distante fica da própria humanidade. A violência começa a parecer normal, quase rotineira. E isso é assustador, porque o filme deixa claro que essa normalização é um dos efeitos mais cruéis da guerra. Em casa, o nascimento dos filhos deveria ser um momento de alegria plena, mas nem isso consegue trazê-lo completamente de volta. Chris ama a família, mas não sabe mais como existir naquele ambiente tranquilo. A guerra o moldou de um jeito que não se encaixa na vida civil. Ele se sente culpado por estar longe e, ao mesmo tempo, culpado por estar presente enquanto outros soldados continuam em combate. Essa culpa dupla o empurra de volta para o fronte, repetidas vezes. O conflito interno de Chris se intensifica quando ele começa a perceber que, por mais eficiente que seja, ele não consegue salvar todo mundo. Algumas mortes o marcam profundamente, especialmente quando envolvem companheiros próximos. A ideia de invencibilidade começa a ruir. Ele ainda cumpre seu papel com excelência, mas a carga emocional vai se acumulando silenciosamente. Chris ainda acredita que precisa continuar lutando, que sua presença faz diferença, mas já começa a sentir que algo está quebrado dentro dele. O homem que saiu do Texas, cheio de certezas, agora vive em um mundo onde quase tudo parece cinza. Chris passa a demonstrar sinais claros de trauma. Ele se irrita facilmente, reage a barulhos comuns como se estivesse em combate e se fecha emocionalmente. As conversas com a esposa ficam mais tensas, porque Taya percebe que ele está presente apenas em corpo. A mente dele continua presa ao campo de batalha, revisitando cenas, decisões e rostos que não saem de sua memória. Ele carrega uma culpa constante, não apenas pelas vidas que tirou, mas também por aquelas que não conseguiu salvar. Com o tempo, fica evidente que continuar fugindo do problema não é uma opção. Chris começa a frequentar sessões de apoio e entra em contato com outros veteranos que enfrentam dificuldades semelhantes. Nesse ambiente, longe da pressão de ser um herói, ele começa a enxergar algo que nunca tinha parado para considerar. Muitos daqueles homens estão perdidos, abandonados e lutando sozinhos contra traumas invisíveis. Pela primeira vez, ele percebe que pode ajudar de outra forma, sem um rifle nas mãos. Esse novo propósito começa a trazer mudanças reais. Chris passa a se dedicar a apoiar veteranos feridos física e emocionalmente, levando-os a atividades que ajudam a aliviar o estresse e reconstruir a autoestima. Aos poucos, ele vai se permitindo abaixar a guarda. O homem, sempre em alerta, começa, lentamente, a respirar fora do modo de combate. A relação com Taya melhora, não porque os problemas desapareceram, mas porque ele finalmente começa a estar presente de verdade. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.